são, quais sejam esses poetas e escritores, e sou eu que faço a escolha, portanto. Eu, há algum tempo, trabalho na Universidade de Reims, Champagne-Ardenne, que fica no norte de Paris, numa outra região, como o próprio nome diz, a região da Champagne. E eu tenho um curso, trabalho no departamento de línguas românicas, e tenho 3 cursos de língua portuguesa, porque na realidade eu dou aula em espanhol. Não dou aula para primeiros anos, só dou aula a partir do 2º ano de graduação, 3º ano de graduação e mestrado. 1º e 2º ano de master, como dizem agora, porque é o mestrado europeu, que não é mais a maîtrise francesa de antigamente, que só durava 1 ano. Então, dentro dos meus cursos, como eu sou a única pessoa no departamento de línguas românicas que trabalha com português em nível avançado, há uma outra colega que se preocupa com as aulas de português língua, então eu optei, eu tenho essa liberdade de trabalhar com ficcionistas do Brasil, em particular do Nordeste, posto que minha família é originária daqui, posto que é o lugar que eu conheço melhor no Brasil, além de São Paulo, e um pouco Goiás, né? Porque trabalhei também em Goiás, e eu decidi que seria tempo de dar a conhecer a obra de alguns escritores relevantes e muito impressionantes, digo eu, desse mundo nordestino. Então, como meu pai é o jornalista Oduvaldo Batista, um jornalista relativamente bastante conhecido em João Pessoa, ele já conhecia Políbio Alves, de uma certa maneira eu entrei no contato com Políbio Alves graças à influência do meu pai, digamos assim, ou à presença do meu pai. E eu comecei, então, pouco a pouco, a conhecê-lo, a conhecer a obra dele, tanto como ficcionista, como poeta, quanto como poeta. A primeira obra dele, que realmente eu li, a primeira que me impressiona, já me impressionou desde as primeiras leituras, foi O que Resta dos Mortos, que coincidentemente é uma das primeiras obras realmente de Políbio Alves. Eu acredito que seja a primeira obra que ele publicou dentro da ficção, não sei se foi a primeira que ele escreveu. Dá a impressão para quem lê que realmente é a primeira obra que ele escreveu, ou uma das primeiras, pela reflexão que ele faz sobre o que é ser escritor, sobre o que é o fazer literário e sobre o que é também o mundo que está aí fora, que de uma certa forma inspira, faz transpirar, faz suar, faz refletir, raciocinar e analisar o que acontece nesse mundo lá fora e explicá-lo através de uma obra criativa, não é? Através do que nós chamamos de arte na escritura. Então, eu resolvi não guardar para mim somente as ideias que tenho, a impressão que tenho de Políbio Alves, mas eu achei que seria muito interessante dá-lo em sala de aula. Então, eu comecei há 3 anos atrás, já na Universidade de Reims, a ministrar alguns cursos em sala de aula sobre Políbio Alves. Tomei alguns outros poetas e escritores daqui, falei daqui, eu quero dizer do Nordeste, não é? E não forçosamente vivos, mas como nós estamos aqui falando de escritores vivos, então eu vou falar sobre ele, não vou falar, por exemplo, sobre Nísia Floresta, que é uma escritora, uma poeta do Rio Grande do Norte, com a qual eu estou trabalhando também. Mas, enfim, o que é muito interessante nisso tudo é justamente o primeiro impacto que houve com os meus alunos, todos alunos de espanhol, que vão se formar na carreira de espanhol, mas que optam pelo português como língua de opção, a própria palavra está dizendo, e eles fizeram, eu pedi que o trabalho final para o curso, porque no mestrado não há exame, não é? É um trabalho, é uma espécie de pequeníssima memória, mas eu então dei, já no primeiro ano, Políbio Alves para ser estudado e ser apresentado para a nota final. Já naquela época, ou seja, 3 anos atrás, não faz tanto tempo assim, eu tive 2 trabalhos realmente brilhantes. Uma era de uma aluna de língua francesa, evidentemente, mas africana, que me escreveu um trabalho muito bonito sobre O que Resta dos Mortos, que eu mandei para Políbio, para que ele tenha esse documento,
No primeiro ano de mestrado ou de master, os alunos têm a opção de escrever ou em francês ou em português. Como eles ainda não têm um domínio, eles têm uma compreensão bastante alta, evidentemente, da língua, senão eles não poderiam ler literatura, mas eles têm opção. No segundo ano já não existe essa opção, eles já vão escrever em português. No primeiro ano eles fazem um resumo em português, mas eles, se quiserem, fazem todo o trabalho em português ou em francês. E no caso dessa aluna, ela fez o trabalho dela em francês, então o Políbio tem esse documento. Existiu a menina que ficou colocada em segundo lugar, por exemplo, eu também ponho quem teve a nota mais alta, tem o primeiro lugar, o outro segundo lugar, eu também enviei o segundo trabalho para ele. Em sala de aula, já nesse ano, eu introduzi a poesia de Políbio Alves, introduzi Varadouro, mas não fui muito longe. No segundo ano de trabalho, então, eu já introduzi muito mais Varadouro, mas agora isso tem uma explicação. Porque eu já não estava mais trabalhando com Políbio Alves só em sala de aula. Eu mesma já estava pesquisando sobre a obra dele, porque todo professor universitário e pesquisador na França faz parte de um seminário, deve fazer parte de um seminário, e eu faço parte do seminário de Maryse Renaud, da Universidade de Poitiers, que é um seminário que vai mudando a cada 2 anos de temática e onde Maryse, todo mundo, a estudar francês ou esperar algum dia a tradução do meu artigo, que não é o único, evidentemente, nem vai ser o único sobre Varadouro, para ler e entender um pouquinho mais. Gostaria de dizer também que Políbio Alves não é o autor que escreveu a nova épica somente. Ele é um poeta de mão cheia, como se diz popularmente. Ele tem livros publicados, tem, se não me falha a memória, são 5, livros de poesia e livros de ficção, extraordinários. Eu estou, no entanto, agora lendo as obras inéditas de Políbio, que é um grande privilégio meu. E uma das coisas que eu queria dizer é que esse autor, esse ficcionista, vai realmente levantar um voo muito grande e fazer com que a literatura brasileira seja cada vez mais respeitada no mundo lá fora, porque, entre outras coisas, além das traduções ao espanhol e ao inglês que já existem, eu estou me encarregando de, pouco a pouco, começar a traduzir a obra de Políbio para o francês. A obra eu não sei ainda, mas pelo menos estamos começando com O que Resta dos Mortos. Então, existem muitíssimas coisas que poderiam ser ditas a respeito, né, do poeta e do escritor Políbio Alves, mas eu acredito que, pouco a pouco, a importância de obras que ele tem, como colocando Hemingway na sua história, colocando a Cuba, que é um país importantíssimo, não somente a nível latino-americano, a nível mundial. O que é Cuba? O que Cuba tem de diferente? Quando ele compara Cuba com o Brasil, porque existe essa comparação, mas que ele não a diga, o que isso tem de importante? O que isso tem de interessante? O que é o povo latino-americano? Então, é um questionamento tão intenso, um questionamento sobre a miserabilidade da existência humana que existe aqui, que existe no primeiro mundo, que existe no terceiro mundo, que está presente na obra dele. Minha relação com Políbio, eu posso dizer que é de 3 momentos diferentes. O primeiro momento é o do conhecimento do escritor. Conheci Políbio através do que ele escrevia, através da sua obra, principalmente o livro O que Resta dos Mortos. O meu primeiro contato com Políbio. Uma escrita que, naquela época, eu via de uma maneira assim meio estranha, porque acostumado a ler os autores da literatura brasileira, outros autores chamados autores canônicos, aquela escrita me pareceu marginal, no sentido de estar à margem, e também por alguns aspectos da própria narrativa em si e dos personagens do texto. Esse foi o primeiro contato com Políbio. Acompanhava o que Políbio escrevia no então Correio das Artes, mas nunca tinha tido um contato direto com Políbio Alves. A segunda parte do relacionamento com Políbio
foi a partir dos anos 80, quando nós começamos a nos conhecer e começamos a participar das mesmas rodas de amigos. Ressalto aqui que Políbio não é poeta, escritor de rodinhas literárias. Políbio é retraído, é uma pessoa reclusa, muitas vezes. É um amigo excelente, é um grande escritor, mas Políbio não é dado a esses festejamentos de grupinhos literários. O que aconteceu é que nós tínhamos um grupo de amigos que se reunia na sexta-feira, sempre às sextas-feiras à tarde, por volta de 4 horas da tarde. O encontro começava na antiga Livro 7, depois na Livraria Legal, ambas ali na General Osório, e a gente se encaminhava naturalmente para a Bambina Pizzaria. Era um encontro que reunia Roberto Barbosa Filho, o poeta Magno Meira, o poeta Lúcio Lins, Edônio Alves, Edilson Amorim, professor de literatura, como eu, o Wellington Pereira. Esses eram os contumazes. Algumas vezes nós tínhamos a presença de Edmilson Rodrigues, o Alá, também de Paulo Sérgio, o poeta, e aqui e acolá aparecia um famoso Caixa d'Água, amigo de Aldo Lopes, que também participava dessas reuniões. Políbio começou a aparecer de vez em quando, e não porque fosse um grupo literário, mas porque era um grupo de amigos que conversava sobre tudo, sobre todas as coisas. E eu dei o nome desse encontro de Cesta Básica, exatamente porque era o momento em que começou a aparecer a chamada Cesta Básica de Alimentos, e nós nos reuníamos sempre às sextas-feiras, e aquilo para nós era básico, era fundamental, era o momento de encontrar com os amigos e de discutir todos os assuntos, principalmente literatura. Foi aí que eu conheci, em carne e osso, Políbio Alves. E aquela figura que eu conhecia só da literatura, só dos escritos, me pareceu uma figura humana, extremamente humana. E hoje eu vejo que Políbio foi extremamente generoso comigo, porque conhecendo a natureza de Políbio, o perfil de Políbio, ele me aceitou rapidamente como um amigo. Esse conhecimento que nós tivemos a partir da Cesta Básica se tornou um conhecimento mais íntimo, embora nós não tenhamos uma convivência tão grande assim, mas a amizade é isso mesmo. A amizade não há necessidade de se ver ou telefonar ou se falar todos os dias. Então, Políbio, naquele momento, houve uma empatia minha com relação a Políbio e vice-versa. E nós começamos a nos tornar amigos, a ponto de, eu acho que esse é o ponto decisivo da nossa amizade, de Políbio passar a me convidar para o aniversário dele, que era um acontecimento. Políbio reunia os amigos mais íntimos, dava uma festa, um banquete, realmente um banquete, e ali todos conversavam, todos saudavam Políbio, e se comia, se bebia, e era um momento muito alegre. A partir do momento em que eu fui convidado para o primeiro aniversário de Políbio, então eu fiquei realmente amigo de Políbio, reconheci que estava no rol das amizades dele. Passei a ler também mais Políbio, evidentemente. Então eu escrevi sobre alguns livros de Políbio, fiz alguns textos que foram publicados sobre o livro dele, dei alguns depoimentos sobre a poesia dele, participei de movimentos aqui sobre o escritor paraibano, e nesse movimento Políbio era um dos escritores estudados, e aí eu também dei alguns depoimentos a respeito da sua poesia. De modo que eu tenho hoje, no terceiro momento
do relacionamento com Políbio, uma amizade sólida com Políbio. Passamos algum tempo sem nos ver, que é normal. Eu nas minhas atividades, Políbio nas atividades dele, Políbio nas suas viagens, eu nas minhas viagens. Políbio com essa ligação com Cuba, que de certo modo foi extremamente útil para ele, porque o revelou para o mundo, né, através da publicação de sua obra em uma língua que é muito mais lida do que a língua portuguesa, que é a língua espanhola. E Políbio sempre trazia essas novidades para nós, e através de contatos diretos por telefone, nós nos visitávamos, ele ia lá em casa, ia na casa dele para conversar sobre isso. Teve inclusive a grande prova da amizade de Políbio, que não precisa de prova nenhuma, mas o fato de que ele me confiou os manuscritos de um livro que foi publicado recentemente sobre Cuba, a Habana Vieja. Eu li esse livro em primeira mão. Eu estive com ele em primeira mão, fiz a leitura, conversei com o Políbio sobre ele. Eu acho que isso aí é uma coisa que foi uma dádiva para mim, porque afinal de contas, Políbio tem amigos muito mais antigos do que eu, a quem ele poderia ter confiado essa leitura. Enfim, nós estamos nessa fase da terceira relação de amizade, em que a amizade se consolidou. Nós somos amigos, e sempre vejo Políbio como uma figura extremamente humana. Políbio não é de conversinha, Políbio não é de fofoca, Políbio detesta essas picuinhas que tornam as pessoas menores. Políbio é um escritor que vive numa reclusão muitas vezes por escolha, por opção, mas também, entendo,